amigos, obrigada por vocês estarem aqui assistindo meu vídeo e por estar aqui no meu canal. Hoje eu quis fazer algo um pouco mais intimista, um pouco mais, assim, não mostrando só minhas mãos, né? Porque nos vídeos, na maioria, eu tô mostrando só minha mão e fica essa minha voz. Ela é um pouco fininha, mas é isso que eu tenho. Não dá pra mudar a voz da gente. Hoje eu pensei em fazer um vídeo falando um pouquinho a respeito de frete. Que tem algumas pessoas que têm dúvidas quanto ao frete. Quantos dias pode ficar dentro da caixa, o que fazer quando as plantas chegarem na casa de vocês. Algumas dúvidas com relação a isso, então eu achei bacana fazer o vídeo mostrando meu rosto, conversando, do que só mostrar as plantas. Bom, gente, tem um pouco de dúvida, tem muita gente que tem dúvida em relação ao transporte, o correio ou transportadora. Quem tá nesse mundo de suculentas, plantas ornamentais, orquídeas, sabe que na verdade é proibido fazer envio de plantas pelo correio. Eu já perdi algumas caixas, porque quando passa no tal do raio-x lá, né? E eles veem que tem produto plantas, eles retêm a caixa. E aí, na maioria das vezes, quem fica no prejuízo sou eu, porque daí eu reponho as plantas, obviamente, não é culpa do cliente. É um risco que a gente corre. Mas, infelizmente, ainda o correio é a melhor forma de enviar. Tem o Azul Cargas, que é feito pelo Azul, né? A empresa aérea Azul, e tem a Jadlog. Só que o que eu acho ruim daí nessas empresas é o seguinte: às vezes a agência da Azul é muito longe da minha casa, em Curitiba, e o valor ele não é muito mais barato do que dos correios, às vezes fica até mais caro. Às vezes na cidade não tem a empresa, por exemplo, a Jadlog mesmo, então Azul, às vezes ela utiliza do correio para poder entregar em algumas cidades, porque eles não têm toda esse aparato, toda essa logística para entregar em algumas cidades. Então, infelizmente, para mim ainda o que vale a pena é o modo de transporte dos correios, né? E, bom, daí quanto ao o valor, eu sempre indico você pagar o frete Sedex do que o PAC. E qual que é a diferença? O PAC, ele é um modo de envio de pacotes dos correios, mas ele não é prioritário. Então, às vezes está escrito lá que demora 10 dias úteis no site. Gente, 10 dias úteis não são 10 dias corridos. São 10 dias úteis, ou seja, uma semana tem 5 dias úteis. Então, demora mais de 2 semanas para chegar a planta na sua casa. As pessoas fazem muita confusão nisso, tem que ficar de olho nisso. Demora 12 dias úteis, não são 12 dias corridos. São 12 dias úteis, ou seja, uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Plantas, em geral, se ficar mais do que 5 dias dentro da caixa, elas já sofrem bastante. 5 dias, assim, eu acho que é o limite do limite, assim. Por quê? Porque todo mundo sabe que as plantas precisam da luz solar para fazer a fotossíntese. Então, se ela tá dentro da caixa, lá, enroladinha no jornal, que seja, como é transportado, mas ela ela entra em sofrência, gente. Não adianta.
Não adianta que a planta que saiu da minha casa, muitas vezes ela tá linda, tá colorida, mas eu coloquei dentro da caixa, ela perde um pouco do colorido, perde um pouco da vitalidade, ela chega um pouquinho mais murchinha na tua casa. Então, é essa dúvida. Às vezes a pessoa compra R$300 de planta, mas tem dó de pagar R$50 de Sedex. Então, deixa eu só fechar o carro. Então, tem essa particularidade, né? É claro que tem casos, tem muitos casos que, por exemplo, o Sedex demora 5 dias e o PAC 7 dias. Aí o PAC é metade do preço do Sedex. Daí eu falo pra pessoa, olha, vale vale mais a pena o PAC. Então tem essas particularidades. Agora, geralmente quando a pessoa paga o Sedex, eu dou garantia. Como assim? Se chegar uma planta morta, uma planta seca, né, eu reponho. Ou eu devolvo dinheiro. Porque a gente entra daí, eu e o cliente, a gente entra nesse acordo, né? Eu falo e até eu mesma, às vezes, não acho justo. Às vezes a pessoa paga 50, 60, 70 reais pra ter a planta mais rápido em casa. Ela teve esse cuidado e aí a planta chegou morta, né? É raro isso acontecer, da planta chegar morta por Sedex. Mas sei lá, às vezes aconteceu. Então daí eu geralmente devolvo dinheiro. Mas por PAC eu não devolvo dinheiro e não reponho. Porque a pessoa, ela quis correr o risco de pagar pelo modo mais barato. Então, tá. Daí, o que fazer quando chegar em casa as plantas, Camila? Bom, aí eu falo, depende da espécie. Se for Lithops, Pleiospilus, Fritia, que é o dedinho de ET, Titanopsis, Aloinopsis, que são aquelas pedras vivas que a gente fala, né? Eu não acho que precise ser hidratado antes. Então você planta ela no vasinho que vai ficar por um bom período. Você não pode ficar, por exemplo, planta no vasinho, semana que vem, eu quero plantar nesse outro vasinho. Não pode, gente. Tem que plantar num vaso e ficar pelo menos 3 meses naquele vasinho. Depois, se você quiser, você pode fazer o transplante. Transplante, não replante. Porque ela já tá sofrida, ela sofreu estresse. Se você ficar plantando de um lugar para o outro, ela vai morrer. Então, se for plantas no estilo do Lithops, que elas retêm muita água, muita água. Então, eu já não indico fazer a hidratação antes. Então, você planta ela no vasinho, que vai ficar com um substrato bem drenável. Não pode ser aquele substrato que fica úmido por mais tempo, porque vai melar. Tá? O Lithops, ali da categoria do Lithops, eles são bem chatos nessa parte. Então, se for Sedums, Echeverias, Pachyphytum, o que eu falo é o seguinte: chegou na sua casa, você tira tudo do jornal, deixa eles enfileiradinhos e com o borrifador você borrifa bastante água nele inteiro, na planta inteira e na raiz, e deixa ali uns 10 minutinhos. Aí você planta ela também no vaso, que vai ficar pelo menos 3 meses esse vaso. Você planta também substratos específicos para suculentas. Gente, isso é muito importante. Suculenta não pode ser plantada naquele substrato, naquela terra que fique mais compacto.
Suculenta não pode ficar em substrato que fique mais compacto ou que fique muito tempo úmido, gente. Não pode. Lembre-se que suculentas, elas são plantas, em sua maioria, de lugares áridos, desérticos. Elas são verdadeiros depósitos de água. Se você molhar a sua suculenta em um vaso que ele retém mais água, ela fica mais tempo com as raízes molhadas. Consequentemente, ela vai ficar absorvendo água e ela morre, ela mela. Então, não pode. Então, é sempre bom usar substrato para suculentas. Quando você vai a maioria das floriculturas, dos gardens, ele já tem substrato próprio para suculenta. Mas, se não tiver na sua cidade, eu indico você comprar uma terra que ela seja bem fofinho, substrato bem fofinho, e misturar com pedrinhas. Pedriscos. Então, retornando que eu saí um pouco do assunto. Você planta, deixa ali uns 10 minutinhos ela, né, com borrifado a água. Deixa ali 10 minutinhos para ela dar uma hidratadinha. Planta ela e molha bem. Pode molhar que saia a água por baixo do vaso. Porque como você é uma pessoa esperta e você me escutou, você plantou a suculenta em um substrato próprio para suculentas e bastante drenável. Então, você pode molhar ela super bem e não mexe mais. Não mexe por uns 5 dias para ela se restabelecer. Outra coisa a respeito que as pessoas têm dúvidas, que é a respeito do colocar no sol. Eu falo para você colocar de modo gradativo. O que seria o modo gradativo? Na nossa casa tem uma parte que ela pega mais sol de manhã, mais sol meio-dia e mais sol à tarde, porque o sol ele vai andando, né? A princípio, esse é o modo mais, assim, é infalível esse modo e evita da suculenta queimar as folhas, né? Elas ficarem queimadinhas. Então, a maioria das suculentas, 99% das suculentas, eu falo, elas precisam de sol para ficarem bonitas, para crescerem bem, para ficarem coloridas, para não ficarem estioladas. E o que você precisa para isso? Sabe aquela parte que pega o sol da manhã? O sol do nascer do sol até umas 10 horas da manhã. É esse o local que você vai colocar as suculentas para adaptação. Então, você deixa ela, tudo gradativo, né? Deixa ela uns 10, 15 dias, um mês, se você conseguir, se você não for uma pessoa ansiosa, deixa ela lá por um mês. Depois, você coloca ela em um local que pega ali o sol da manhã, mas que pega ali o comecinho da tarde, meio-dia, 1 hora, fica ali. Depois de mais um período, você pode colocar ela no lugar que você queira definitivo, que pega o sol um pouco da manhã, um pouco de tarde. Também tem uma coisa que eu digo assim, eu não gosto, particularmente eu, Camila, não gosto de deixar as suculentas o dia inteiro, aquele sol da manhã, de tarde, do meio-dia e de tarde, que fica o sol direto o dia inteiro, porque queima as folhas e não sei, eu não gosto. Algumas eu deixo, vou dizer que eu deixo. Mas outras assim que eu tenho um pouquinho mais de cuidado, digamos assim, que eu tenho mais um coraçãozinho neles, eu não deixo. Eu deixo no lugar que ou pegue só o sol da manhã, todo o sol da manhã, ou pegue só todo o sol da tarde. Deixa eu ver que horas são aqui, que eu tenho médico, tô no carro. Mas eu tenho médico. Eu aproveitei aquele tempinho ali.
que mais que eu posso falar sobre as suculentas? É isso, ainda tem um pouquinho de tempo. É isso. Adubação. Gente, as suculentas, elas não precisam que a gente fique adubando, elas. Uma vez a cada 6 meses, eu acho ok, tudo ok. Suculentas, elas não são igual às orquídeas, por exemplo. A orquídea não, a orquídea se você pode e tem esse cuidado, você pode adubar a orquídea toda semana. Porque ela é uma planta que exige mais. Agora, as suculentas não. Elas não precisam, gente. Elas precisam mais de sol, mais de luminosidade do que adubação. Porque se você adubar demais, ela estila. Se você adubar demais, ela perde as características delas. Se você adubar demais, ela não fica bonita. Não é de adubação que vai fazer a tua orquídea crescer, a tua suculenta crescer mais rápido, crescer mais bonita ou crescer mais colorida. Gente, não é. Não é orquídea. Orquídea a gente precisa adubar toda semana. Suculentas não. Até por isso que muita gente tá esse boom de suculentas. No mundo inteiro tem gente que tá comprando muita suculenta. Porque elas são de fácil cultivo. Elas não são muito exigentes. A única exigência que a suculenta tem é sol. Eu digo, é só sol. Se você colocar você pode comprar uma suculenta linda, colorida, maravilhosa do produtor, de mim. Você pode comprar uma suculenta linda, maravilhosa. Se você deixar ela em cima da mesa da tua sala, onde não pega sol, ela vai ficar feia, ela vai perder a cor. E daí as pessoas falam, ai, mas a minha suculenta ficou feia. A minha suculenta é isso. Gente, porque precisa de sol. Ela não é uma planta para dentro de casa. Elas não são plantas para se ter dentro de casa. As orquídeas a gente pode ter dentro de casa. Algumas, vou dizer que são algumas, porque tem umas que exigem muita luz solar também para floração. Mas outro dia, se vocês quiserem, eu posso falar sobre orquídeas. Não são samambaias. Gente, as samambaias, elas ficam lindas, maravilhosas dentro do apartamento, dentro de casa. Mas as suculentas não. Se você quer ter suculenta dentro do apartamento, sacada, janela, lugar que pegue sol. Não pegou sol, ela fica feia, ela estila. Sacou, né? Entendeu, né? Então, não precisa de muita adubação. E a água, você também precisa aprender a entender o que a sua suculenta fala. Gente, as suculentas, elas conversam com a gente. Eu converso com elas. Porque quando eu vejo que uma tá ficando um pouquinho mais enrugadinha, sabe, essas coisas, aí eu molho. Eu não molho toda semana. Tem suculenta na minha casa que faz uns 6 meses que eu não molho, gente. 6 meses que eu não molho. Então, você precisa aprender a ler, a entender o que a sua suculenta tá pedindo. Mas, em via de regra, se você não tá, né, é porque é difícil eu falar, olha, molhe uma vez a cada 15 dias. Ou eu falo, olha, molhe uma vez a cada mês. Por quê? Porque eu moro em Curitiba. Aqui, às vezes chove por uma semana. Faz frio. O calor, quando tem calor, é um calor desgraçado, porque o Curitiba não venta. Então, aqui o clima ele é mais úmido. Não é igual o clima, por exemplo, do Distrito Federal, que lá é um clima super seco, aqui não é. Então não adianta eu falar pra você, não adianta eu ter uma receita do bolo, você precisa entender o que a sua suculenta quer. Algumas exigem mais águas, por exemplo, a Delosperma alemani, o colar todos os colares, o de pérola, de azeitona, bananinha,
princesa, colar de princesa, elas precisam mais de água, elas exigem um pouquinho mais de água. Então você precisa ver, elas falam Echeveria laui, Echeveria canthi, Echeveria crispate beauty ou beauty crispate, Calea argenti. Elas têm aquela pruíra, sabe aquela cerinha em cima da folha? Quanto mais cerinha em cima da folha a suculenta tem, menos elas necessitam de água, porque aquilo já é uma cerinha, já é uma proteção para perda d'água. Então essas a gente molha um pouquinho menos. Então tem algumas coisas assim. Mas em via de regra, as suculentas são muito fáceis cultivo. Eu acho que eu falei tudo, gente. Já faz 20 minutos que eu tô falando aqui. Eu espero ter respondido a sua dúvida, ter esclarecido algumas dúvidas. Você pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui embaixo o meu site, que é www.suculover, com 2 L's, .com.br, 2C, desculpa, Suculovers. Mas eu vou deixar aqui embaixo. Você pode entrar em contato comigo pelo meu Facebook, que é Mila, com 2 L's, Costa Curta. Eu vou deixar também o meu WhatsApp aqui embaixo, se você quiser me mandar uma mensagem, eu posso mostrar pra vocês. Eu tenho suculentas simples de R$5, até suculentas mais difíceis, mais diferentes, mais coloridas, de preços variados. Será um prazer falar com você, será um prazer atender você pelo Facebook. E é isso. Obrigada por você estar aqui me assistindo. E prazer em conhecê-los, né? Que agora vocês estão vendo meu rosto, estão me conhecendo e não só a minha mão. Que hoje tá bonitinha. Mas não se enganem. Porque como eu mexo com terra, elas sempre estão meio sujinhas de terra. Mas é bom, né, gente? É bom a gente mexer na terra. Então é isso. Obrigada.